Oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo! O mês de outubro, ele foi um pouco complicado, gente. Então acho que algumas pessoas sentiram a tensão, que muitas sentiram, inclusive eu. Acaba que isso influencia no cotidiano, às vezes, e... Então, o que eu quero dizer com toda essa bablação? Eu quero dizer, assim, foi mal por não ter cumprido muito com o cronograma que eu tava querendo. Eu decidi reunir aqui as leituras de setembro e as leituras de outubro, mas eu não pretendo falar de todas as leituras de setembro, porque eu decidi falar só de algumas mesmo, por escolha, e aí eu espero que dê certo. Em setembro eu li o total de 8 livros e eu aproveitei pra ler vários que estavam no Kindle Unlimited, porque eu acabei conseguindo essa promoção, né, lá na Bienal, de R$1,99, 3 meses, e aí eu pensei o quê? Bom, vou aproveitar, né? Então eu li vários livros no Kindle Unlimited, e um deles foi Alien, de Alan Dean Foster, um livro que eu não tava esperando que fosse tudo isso que eu achei. Alien é uma ficção científica, como muitas pessoas conhecem, sim, inspirou o filme que também muitas pessoas já assistiram. Existe várias pessoas, vários tipos de cientistas dentro de uma nave, e também existe um gato dentro dessa nave. E essa nave está retornando à Terra depois de uma pequena missão. Eles são como se fosse, tipo, uma nave pequena de resgate, ou algo assim, de alguma coisa, eu não lembro direito qual é a função dessa nave. Existe uma política de que qualquer chamado que ocorra, eles têm que averiguar. A nave acorda eles, porque a princípio eles estão todos adormecidos, né, dentro daquelas camas, assim, especiais pra você adormecer enquanto, sei lá, a nave faz ali a viagem e tal. E ali eles são acordados antes do tempo e eles não sabem porquê, e a mãe, né, que eles chamam, que é esse grande sistema aí, essa inteligência aí da nave, acorda eles e informa que tem um chamado de socorro, e aí eles vão lá neste planeta. Só que eles não sabem nada sobre este planeta, não sabem se é hostil ou não, e lá eles encontram uma outra nave muito maior, muito diferente, e parece que é de lá que tá vindo esse chamado. Só que o chamado não é bem o que eles estavam esperando. E, gente, esse livro, ele tem um suspense tão legal, tão bom, tão envolvente, que você de fato devora esse livro. Eu não tinha lido ainda um livro de ficção científica com tanto envolvimento alienígena, mas eu achei muito legal e também gostei muito das reviravoltas. Suspeitei de várias coisas que no fim se provaram certas, mas isso não tirou nenhuma graça. Esse livro é muito legal. Se você gosta de ficção científica e gosta de aliens e etc., eu acho que você vai gostar muito desse livro. Existe outra trilogia Alien também, que não é desse autor, é de outros autores, mas eu não li ainda, não faço ideia de como é que ela é, mas talvez eu leia. O segundo livro não foi do Kindle Unlimited, foi um que estava um pouco estacionado na minha estante, que foi A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Eu não pretendo fazer uma resenha para esse livro, porque quando eu estava escrevendo sobre ele, né, porque eu faço isso, escrevo sobre as minhas leituras, eu me peguei escrevendo tipo uma carta para esse livro. E talvez eu publique essa carta no meu Instagram, caso você não siga, por favor, siga lá, @guerrakia. E esse livro, ele é super diferente, me tirou muito da minha zona de conforto. Ele é como se fosse um relato. O interessante é que o autor, ele cria esse livro como se tivesse realmente encontrado o relato do protagonista, que não é o Morel. E aí, assim, tem notas do editor que teria editado esse documento encontrado, sabe? É muito doido, mas é muito legal. Eu gostei desse envolvimento. Existe este homem que foi condenado e ele consegue fugir, e ele vai fugir pra essa ilha. As pessoas não costumam ir lá porque falam que ela é amaldiçoada, que tem algum problema lá, e ele vai e foge pra lá, porque evidentemente não vai encontrar ninguém, né, já com essa fama aí da ilha. Quando ele chega lá, ele se depara com pessoas, e a gente não sabe se tem gente naquela ilha ou se é tudo fruto da cabeça dele, até porque ele tenta interagir com personagens aqui, inclusive com uma personagem especificamente, e não tem muito sucesso. Então é interessante ver nesse sentido esse envolvimento do personagem. Na minha opinião, teve um momento em que essa leitura passou a ser um pouco tediosa, porque ela não tem muita ação nesse aspecto, tem um que é muito poético em relação a essa situação, mas eu achei um pouco repetitivo algumas coisas. No fim, eu acho que eu não me envolvi tanto assim com esse livro, mas é uma leitura que eu achei interessante por ser uma coisa diferente do que eu costumo ler, né? E aí, pessoal, eu sei que não é todo mundo aqui que gosta do gênero New Adult, que é um gênero que eu consumo muito, que eu gosto muito, leio muito. E aí no Kindle Unlimited tinha essa trilogia de uma autora que eu também conheci do nada, e gente, eu preciso dizer pra vocês que eu acho que eu esperei a minha vida toda pra encontrar um New Adult assim. Essa trilogia, em cada uma delas, ela aborda uma coisa diferente, assim. Tem desde traição, que é um tema muito tabu, né? Até bipolaridade ou um tipo de distúrbio lá que a pessoa tem, que é um distúrbio comportamental, um dos personagens tem. E o legal é que nós conhecemos 3 heroínas muito interessantes, e elas trazem reflexões de sentimento que eu achei muito reais, assim, muito
eu me identifiquei com esse tipo de sentimento. Acho que também porque os assuntos que foram trazidos de uma forma sem dó. Tipo, eu não tava ali pra te agradar, entendeu? Ele vai fazer desse jeito e aí você vai ter que lidar com essa realidade. Aí vamos ver se você termina a leitura. Então, eu estou falando da trilogia da Ella Fields, que é uma autora de New Adult. E o primeiro livro é Suddenly Forbidden. O segundo é Bittersweet Always. E o terceiro é Pretty Venom. Talvez o terceiro seja o mais polêmico, porque ele é muito complicado, assim, de você lidar. É realmente pesado em certos aspectos em relação a relacionamentos, mas eu gostei de todos, achei os personagens muito bem construídos, achei que a trama foi muito envolvente. É uma trilogia que você pode ler sem conectar com o anterior ou com o posterior, então leia aí a ordem que você quiser, mas eu sugiro que você leia a ordem que foi lançada. Todos eles foram lançados em 2018, mas tem ali o 1, o 2 e o 3. É a minha sugestão, certo? Porque daí tu já vai saber o que aconteceu com alguns personagens. Com algumas coisas são meio que entrelaçadas. Gente, se você gosta de New Adult, vá atrás. Agora, se você não lê inglês, ai meu Deus, vamos atrás de alguma editora pra ver se ela publica em português esses livros. Porque eu só encontrei no Kindle Unlimited em inglês. Mas vale muito a pena. Uma leitura maravilhosa. Tá aí, eu recomendo os 3, sabe? Vai. Se você tem interesse, leia os 3. E quando eu digo que eu tava esperando, assim, um tempão pra encontrar esse tipo de coisa, é pelo assunto, sabe? Pelos tópicos que são trazidos, pelo que é discutido, pelas mensagens que eu tirei, pelas reflexões das heroínas. Eu gostei de verdade mesmo. E gostei principalmente do segundo. O 6º livro que eu li foi Bring Down the Stars, da Emma Scott. Também li em inglês pelo Kindle Unlimited, então não sei se tem em português, acho que não. E ele faz parte de uma duologia, o segundo livro vai ser lançado ainda. Ele é um New Adult um pouco diferente. Foca muito na questão dos sentimentos e da amizade, sobretudo. Porque são 2 amigos. Tem um quê de Cyrano de Bergerac nessa história. Porque eu não sei se você conhece a história do Cyrano, mas ele é um rapaz, assim, com um rosto meio grotesco, não é desfigurado. Mas ele tem, assim, um nariz muito grande, um queixo, assim. Ele se esconde pra que um outro rapaz finja que está lendo poemas que o Cyrano escreveu pra mocinha lá, então ela acha que os poemas são de um cara, mas na verdade é do Cyrano que tá fazendo esse favor aí porque eles são amigos, enfim, os dois estão apaixonados pela mocinha. E aí nesse livro, Bring Down the Stars, acontece a mesma coisa, tipo, os dois eles se apaixonam por uma garota e ela gosta muito de poesia, só que o cara que começa a conquistar ali a menina, ele não curte muito poesia, só que o melhor amigo dele curte. Tudo que o melhor amigo dele escreve, ele pega como se fosse dele, porque ela tem contato com aquilo e fica... É, um pouco complicado, né? Eu sei, é complicado. Mas é óbvio que isso é só a cereja do bolo, essa sinopse, porque tem muita coisa e tem uma hora que o rumo da história, ele muda completamente. Tu acha que é uma coisa assim, vai ficar ali na esfera da universidade, dos amores não correspondidos ou correspondidos meio superficialmente, mas depois vira um negócio assim, putz, sei lá, velho, eu fiquei mal, assim, quando eu terminei o livro eu pensei assim, caramba, eu preciso ler o próximo imediatamente, aí eu descobri que não tinha lançado ainda, mas enfim, já se você gosta de um drama, se você gosta de coisas complicadas, se você gosta, assim, de temáticas mais difíceis, finais não tão felizes, eu acho que você vai gostar desse livro. Esses foram os livros dos quais eu quis falar aqui. Eu gostei dessas leituras que eu fiz, acho que aproveitei bastante o Kindle Unlimited, então tô feliz. Vamos para outubro, né? Outubro foi um mês complicadíssimo, assim, psicologicamente falando, e parece que as leituras que eu decidi ler foram tipo assim, vamos falar sobre esse assunto também nos livros? Vamos, Camila! O primeiro que eu li em outubro foi A Nuvem, de Neil Shusterman. É o segundo livro da série lá do Ceifador, que é uma leitura maravilhosa. E eu preciso dizer pra vocês que essa continuação, ela foi espetacular, de verdade. Foi uma continuação. Só que ela acabou comigo. Tipo, ela acabou comigo mesmo. Ela acabou comigo, tipo, de eu não conseguir, às vezes, não chorar enquanto eu tava lendo. Acho que porque eu fiz muito paralelo com coisas que eu tava enxergando aqui no Brasil. E também porque muita coisa ruim aconteceu, muitos problemas se desenvolveram. Eu gosto de treta, mas, cara, isso aqui foi outro nível. Precisava falar com as pessoas e ninguém tinha lido ainda e eu fiquei muito angustiada, então eu guardei tudo isso pra mim. Não sei se farei uma resenha com spoiler pra esse livro, porque não sei se essa resenha ia sair muito bonita. De qualquer forma, por mais que tenha sido muito complicado lidar com a leitura desse livro, foi uma leitura espetacular, de verdade.
Eu recomendo muito O Ceifador, muito, principalmente pelo conceito, pela questão da corrupção. Inclusive, em A Nuvem a gente vai ter acesso mais intenso a essa nuvem, né? Porque o livro vai ser muito dedicado ao ponto de vista da nuvem, pra quem já leu O Ceifador vai entender. E essa nuvem, ela é como se fosse uma inteligência artificial que comanda tudo. Ela causa um grande equilíbrio na Terra. Mas existe toda uma política aí que você encontra no Ceifador. Só que a nuvem, ela vai trazer a podridão, o que dá errado, a ausência de ações, né? O limite dessa grande potência, desse grande poder, e vai fazer muitas analogias interessantíssimas, inclusive pra gente agora, nesse momento. E se você terminou de ler A Nuvem, por favor, vamos conversar. Eu tô precisando conversar. O segundo livro do mês de outubro foi uma releitura, a primeira e única vez até então que eu tinha lido, foi em 2012, e aí eu decidi reler, e eu reli num momento super propício, e que foi A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Eu pretendo fazer um vídeo sobre este livro, mas o que eu posso dizer neste momento é que é um livro preciosíssimo. A Sombra do Vento vai trazer uma história sobre mistério, perda, sobre esquecimento, sobre resistência, sobre uma Barcelona antiga de 1945, cheia de dias nublados, de prédios antigos, de ruas molhadas, pessoas te observando, enfim, é um clima, é uma atmosfera tão Zafón, sabe? E fazia tanto tempo que eu não li esse livro, então quando eu fui reler eu lembrava de muita coisa, mas também não lembrava de várias coisas, então foi uma surpresa. E a narrativa de Zafón é fascinante, sabe? Se você nunca teve contato com ele, começar pela Sombra do Vento é uma maneira maravilhosa de ter contato. Eu já li todos os outros livros de Zafón, exceto O Labirinto dos Espíritos, e A Sombra do Vento é um dos mais fascinantes, na minha opinião, sem sombra de dúvida. Então, aguarda aí o vídeo que eu vou fazer um vídeo bem legal pra gente falar um pouquinho sobre ele, inclusive você que não leu ainda. Por último, gente, eu reli também um livro, foi uma releitura. A última vez que eu devo ter lido esse livro, acho que foi em 2013, então faz aí um tempo também, faz 5 anos, que foi O Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Eu sempre tive um grande carinho pelas coisas que ele escreve, pelas entrevistas que eu vi com ele, né? Ele morreu acho que em 2015, infelizmente. Mas pra mim, o Galeano, ele é mais do que um escritor uruguaio, ele é um contador de histórias e é fascinante porque ele dá nome às pessoas. Isso pode parecer uma coisa muito singela, mas na verdade é uma das coisas que caracteriza o que ele escreve aqui. Porque ele traz histórias que muitas são reais, muitas são inventadas por ele, muitas são inspiradas em sonhos, muitas em vivências próprias, mas ele faz com que tudo aqui seja importante, sabe? Todo mini fragmento de reflexão seja impactante. Fique e faça com que sua mente pense em várias coisas. E são historietas minúsculas, gente. Olha só isso aqui. Tipo, isso aqui é uma grande dele, assim. Mas aqui caiu meu marcador. São pequenas, você devora, mas é tão intenso, sabe? Também pretendo fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre tanto esse livro quanto esse autor. Mas já dá uma pesquisada, porque vale a pena. Dá uma olhada nesses livros e é incrível. E tem umas ilustrações aqui meio surrealistas que combinam muito com a atmosfera que o Galeano passa. E em tempos como esse, foi realmente um grande abraço ler esse livro. Por mais que seja um abraço um tanto melancólico às vezes, é um abraço super potente. E, né, é como segurar a mão de alguém também. E por que eu falo que essas leituras vieram nesse momento tão turbulento, né, pra causar com a minha vida? Porque tanto A Sombra do Vento, quanto O Livro dos Abraços, quanto A Nuvem, eles trazem reflexões fortemente políticas e eles trazem muita resistência. E eu não posso deixar de mencionar isso. E essas foram as minhas leituras do mês de setembro e outubro. E muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, me segue no Instagram pra não perder aí algumas coisas que eu posto lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e até lá eu desejo a todos ótimas leituras e me conta aqui nos comentários quais foram as suas leituras.